Fala turmas do sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão aí, beleza? Dessa vez gravando vídeo aqui de casa, hein, tá? Bom, continuando, essa aqui é a parte 5, é a aula 5 do Nordeste. Região Nordeste vai ter aí mais ou menos umas 8 aulas. A gente está na quinta aula. As outras 4 aulas a gente falou de várias características do Nordeste. A gente começou falando das sub-regiões, né? A gente falou já da sub-região do Meio Norte, da sub-região do Sertão. A gente aproveitou e falou sobre os climas de cada uma delas. E agora a gente vai seguir falando do Agreste, né? E também da Zona da Mata, beleza? Então, esse é o prosseguimento. Quando a gente acabar a Zona da Mata, a gente vai fechar as 4 sub-regiões e aí a gente vai falar de algumas características gerais do Nordeste, né? Como transposição e outras coisas importantes. Vamos lá, o Agreste é uma zona de transição entre o sertão nordestino e a Zona da Mata. Se é uma zona de transição, turma, a gente vai ter o clima tropical semiúmido, beleza? E também, obviamente, uma grande biodiversidade. Tá entre ali o litoral, que é a Zona da Mata, e o interior, que é o sertão. Aí vem o Agreste, né? É a área onde se localiza um relevo que a gente já aprendeu na aula passada, naquele desenho que a gente falou. Aliás, eu acho que era na aula 3, se não me engano. Que é o Planalto da Borborema, né? Vocês lembram que o Planalto da Borborema bloqueia a umidade que vem da massa tropical atlântica, né? Vocês lembram disso? Beleza. Fica aqui no Agreste, tá? O Planalto da Borborema. É uma área com forte produção de agropecuária. Talvez esse seja o maior destaque da economia do Agreste, a grande produção de agropecuária, beleza? Há um predomínio de pequenas e médias propriedades. Gente, pequenas e médias propriedades, gente, isso não é muito normal no Brasil. O Brasil, normalmente, ele tem uma característica na agricultura que é o seguinte: ter grandes latifúndios e uma divisão de terras concentrada, né? Aqui no Agreste não é assim que acontece. Portanto, o Agreste tem esse diferencial na sua agropecuária: predomínio de pequenas e médias propriedades, além de policultura, que é outra característica que não é muito comum, né, na agropecuária brasileira. A gente já cansou de ver aí grandes áreas de produção de soja, grandes áreas de pecuária bovina extensiva, né? E aqui é policultura, são vários cultivos. Então esse ponto é um diferencial do Agreste, beleza? Isso acaba aparecendo em questões, gente. Como o Brasil não tem isso como uma característica comum no campo, o Agreste se diferencia. Então isso é comum de aparecer em questões. Isso é importante. Continuando, apesar desse predomínio, há uma crescente, um crescente crescimento, né? Crescente crescimento ficou bom, né? Mas um crescimento da concentração de terras no Agreste, né? A questão dos latifúndios monocultores. Isso ainda não é muito comum, mas isso vem crescendo nessa sub-região. E aqui o destaque vai para o algodão, tranquilo? Então a produção de algodão no Agreste está aumentando, beleza? E não de maneira, digamos, bem distribuída, sim concentrada em grandes latifúndios, né? Então essa característica, ela vem atualmente crescendo na região, tranquilo? Junto com o crescimento do algodão, turma, vem o crescimento da indústria têxtil, né? A indústria têxtil é uma indústria que precisa dessa matéria-prima. Então o algodão produzido no Agreste vai abastecer a indústria têxtil, que também cresce na região. O Agreste é um polo de indústria têxtil importante no Brasil, né? Além dessas atividades econômicas que estão crescendo no Agreste, tem uma atividade econômica que é tradicional na região, que é a questão das feiras livres, né? As feiras livres são comuns em todo o Nordeste e especialmente aqui no Agreste, né? As feiras livres, elas são importantes não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural da região, né? Um exemplo dessas feiras livres é a Feira de Caruaru, que é considerada a maior feira livre do Brasil. Você encontra de tudo na Feira do Caruaru, desde móveis, roupas, alimentos e o que mais você imaginar, tranquilo? Aqui eu coloquei uma imagem
da produção de algodão no Agreste. Observe que são grandes latifúndios e monocultura, né? Lembrando que, em sua maioria, o Agreste ainda não é predominantemente assim, mas há o crescimento desse tipo de produção. Aqui eu coloquei uma imagem de uma área, de uma parte da feira de Caruaru, né? Não é só isso, viu, gente? Tem mais barraquinhas aqui vendendo. Essa é uma imagem mais aérea, a gente vê a feira de uma amplitude maior. Aqui uma mais perto, né? Cara, tem de tudo na feira. Ó, a quantidade de itens que tem aqui, né? A atividade de feira livre é uma atividade importante para o comércio do Agreste e, de uma maneira geral, do sertão, beleza? Bom, chegamos então agora em Zona da Mata, ok? Gente, Zona da Mata é a sub-região litorânea, né? O litoral do Atlântico, ele atinge praticamente toda a sub-região. Cara, o clima é tropical úmido, né? Vocês já sabem disso. Um clima tropical úmido, obviamente, pela influência do Oceano Atlântico, né? É uma agropecuária baseada em latifúndios monocultores. Aqui, nenhuma diferença do que é praticado no Brasil inteiro. Nesse caso, o destaque vai para quem? Cana-de-açúcar e cacau, tranquilo? Que são produções tradicionais do Nordeste, especialmente aqui na Zona da Mata. O clima tropical úmido favorece esses plantios, né? Tanto da cana-de-açúcar quanto do cacau, que sempre foram importantes aqui para a economia do Nordeste, especialmente aqui na Zona da Mata. Mas, antes que você pense que a Zona da Mata ela é uma sub-região predominantemente agrícola, ela não é, tá? Ela tem destaque na cana-de-açúcar e cacau, mas ela é basicamente urbana. Então a gente está falando de uma sub-região que tem como economia, como destaque principal, as atividades urbanas, tranquilo? É a sub-região com a maior concentração populacional do Nordeste, com o maior desenvolvimento econômico e industrial, né? Gente, a Zona da Mata, ela concentra mais ou menos, aproximadamente 70% da população do Nordeste. Então, a gente está falando aqui de uma sub-região que é a mais importante, né? Essa foto aqui é legal, ó. Essa é uma foto de satélite tirada à noite, né? E aqui eu destaquei para vocês as capitais que se localizam nessa sub-região, né? Na Zona da Mata. Então eu tenho aqui, ó, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Dá para perceber uma maior iluminação nessas áreas próximas ao litoral, né? Confirmando aquilo que eu falei nesse slide anterior, ó, né? Onde a concentração populacional fica nessa sub-região. Tranquilo? Legal essa foto. Cara, tem um destaque aqui importante para a economia da Zona da Mata, que é a questão do polo industrial de Camaçari, né? Camaçari é uma região que fica no estado da Bahia, beleza? É um município da Bahia. Bahia que é o maior estado do Nordeste. É o maior estado em território, é o maior estado em população, é o maior estado em economia. Então o maior destaque do Nordeste é o estado da Bahia, né? E Camaçari fica na Zona da Mata e fica no estado da Bahia. Esse é o maior polo industrial da Bahia, beleza? Abriga aí diversos tipos de indústria. Indústrias químicas, petroquímicas, indústrias automobilísticas. Então é uma região muito importante para a economia da Zona da Mata, né? Uma região que teve um crescimento econômico muito forte, né? Aqui eu coloquei uma imagem do polo de petroquímico de Camaçari, né? Tem outra imagem aqui. Você perceba que eu tenho aqui atividades como refino, atividades como produção de insumos químicos para a indústria de tintas, por exemplo, enfim, e combustíveis, setor energético, né, automobilístico. Então, essa é uma área importante. Polo Industrial de Camaçari. Polo Industrial de Camaçari, na Zona da Mata, estado da Bahia. Tranquilo? Beleza. Além desse destaque, eu vou destacar outros 3 itens na Zona da Mata. Eu tenho uma forte atividade portuária, isso é óbvio, a gente está falando de uma sub-região que tem um litoral extenso, né? Então, obviamente, tem muito porto, e vocês já sabem que a atividade portuária é importante, vocês já sabem que o Brasil exporta
praticamente tudo da sua economia para o exterior, no caso, com os portos, mais ou menos 90%, tudo que a gente exporta para outros países, Europa, Estados Unidos, China, é transporte marítimo, e essa sub-região tem uma atividade portuária muito forte, muitos portos, né? Além disso, a indústria pesqueira também muito importante, né? Especialmente para a subsistência de famílias e trabalho, enfim, né? O pescado que o cara vai ter, ele também vai vender numa feira e tudo mais, e o desenvolvimento da atividade turística, né? Gente, o Nordeste é uma região do Brasil que atrai muito turista, né? Atrai por quê, gente? Vamos pensar. Primeiro porque tem um litoral gigante e a sub-região litorânea é a Zona da Mata. Segundo, que a gente está falando de um clima tropical úmido, um clima quente o ano inteiro, né? E praias, né? Um litoral extenso, além da temperatura das águas ser mais quente do que as praias aqui no sul do Brasil, como Sudeste e Sul. Isso é uma vantagem, né? É como se fosse o Caribe brasileiro, turma. Praias belíssimas, águas quentes, clima tropical, né? Então a gente tem aqui um desenvolvimento da atividade de turismo muito forte nessa região, especialmente na Zona da Mata. Por quê? Porque a Zona da Mata tem esse litoral extenso, né? Tranquilo, gente? E ó, fechamos as sub-regiões nordestinas. Com a Zona da Mata a gente fez as 4 agora. A gente fez o Meio Norte, a gente fez o Sertão, a gente fez o Agreste e agora a Zona da Mata. Beleza? Gente, é importante a gente saber localização, clima, vegetação, características econômicas de cada uma dessas sub-regiões. Isso é importante para a gente. Então eu aconselho vocês a olharem o conteúdo no livro e assistirem a videoaula para a gente reforçar essa questão das características de cada sub-região. Aula que vem, turma, a gente vai entrar em alguns conceitos importantes do Nordeste que ainda não foram falados, como indústria da seca, soluções para a falta de água do sertão e a transposição de São Francisco, beleza? Tranquilo? Bom, encerrando a aula, né? Desejar um abraço e não esquece de se inscrever, de ativar as notificações para você receber as novidades, beleza? Nosso canal. Até mais, gente. Valeu, abraço.